E aí pessoal, tudo bem com vocês? Faz algum tempo que a gente não faz uma gravação, né? Sobre o tema, sobre o medo, né? Eu tenho uma série lá sobre o medo no canal, Não Temas. Então, se você está acompanhando aí a série e não se inscreveu ainda, né? Dá um toque aí, dá um tiro nesse botão de se inscrever aí. Aperta o sininho, essas paradas todas, né? E compartilhe com alguém que possa receber essa mensagem. E você pode ser um canal de bênção para alguém. Você pode trazer às vezes uma palavra né, para quem está precisando. Geralmente a palavra de Deus sempre alcança um coração que está precisando, né? Deus nunca joga a palavra dele assim sem nenhum propósito. A palavra que ele sai da boca dele, ela não volta vazia. E o Não Temas de hoje, ele fala sobre o filho, no caso o neto de Abraão. A gente já viu sobre Adão, Abraão, Agar, o Isaac, e agora fala do Jacó. O Jacó era o filho do Isaac, né, que roubou entre aspas, o direito de primogênito, e fez uma lambança na vida dele toda, e Deus, né, como sempre, intervém na nossa lambança e deu uma ajeitada na casa, né? Mas Deus já tinha um plano para Jacó. Não precisava ser desse jeito, mas como Deus tem um plano, sempre Deus está fazendo cumprir o plano dele, né? Então às vezes a gente quer pegar atalho e não dá certo. Então olha só, o texto está lá em Gênesis 46, fala que Jacó ele fez, né, um altar ao Senhor e invocou o Senhor, e o Senhor apareceu para ele em sonhos, numa visão, e falou, e disse para ele assim: não temas, né, eu sou o Deus de teu pai. Não temas em descer ao Egito, porque farei de ti ali uma grande nação. Interessante essa palavra descer ao Egito, né? Por quê? A minha mão tá cansando aqui, já vou ter que dar uma segurada aqui, beleza? Mas assim, ó, a história, né, aqui é quando José, ele se declara aos seus irmãos lá no Egito. Para quem não conhece a história, né, José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, e ele foi dado para o pai dele como morto, que os animais tinham matado o José. Então imagina o coração de um pai, né, um filho que até então era um caçula, amado, queridão, e um animal feroz ter destruído ele. Então, né, o coração de um pai assim vai demorar para aceitar essa perda, né? essa tragédia. Mas enfim, passaram-se alguns anos, né? Bastante anos, e o José virou o governador do Egito, o homem mais importante do Egito depois do faraó. E em todos os casos, olha só que interessante, quando Abraão sai para ir para o lugar que Deus ia mostrar, Abraão vai para Canaã, mas há fome na terra. E engraçado que Deus manda o Abraão sair de um lugar estabilizado, próspero, bacana, uma casa 10, né? Tudo no conforto. E não fala que em Canaã teria uma seca. E com seca, fome. Então Abraão chega em Canaã, se depara com a fome. Ele vai e desce ao Egito. E por causa, né, da beleza de Sara, né, a mulher de Abraão, dá uma bagunça lá, irmão. Dá uma bagunça com o irmão Abraão, lá com o papai Abraão, que olha, e Deus tem que interferir de novo. Mas interessante que depois, né, passa e vem Isaac, Abraão já morre, e também há uma fome no lugar, e Isaac vai para uma outra, para procurar, né, garantia de sobrevivência, procurar água. E Deus fala para ele assim, ó, não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Interessante, Abraão, Deus teve que ir lá no Egito e safar a barra dele.
e da Sara, né? A Sara estava correndo perigo. E para Isaac, Deus fala assim, ó, não desça ao Egito, mas fica na terra que eu vou te mostrar. E ali Deus prosperou o cara, né? Se você for olhar a história lá, Isaac foi próspero, enriqueceu muito, porque o Senhor era com ele, né? Tanto é que as pessoas lá, os povos daquela região lá, os filisteus lá, vieram fazer aliança com Isaac porque viram que a mão de Deus era sobre ele. E agora, depois de muitos anos, né? Bastante tempo mesmo, o Jacó, ele começa uma seca na terra, só que o José, o filho dele, sabia dessa seca, e o Jacó, desculpa, ele manda os outros filhos buscar alimento, mantimentos no Egito. Até então que José se declara para os irmãos e tal, e manda buscar o pai. E Jacó, imagina, né? Primeiro fala que o filho morreu, depois fala que o filho está vivo e é governador do Egito. Pô, o que o cara não ia pensar? E então ele pensou, pô, pode ser uma cilada, né? Pode ser que a gente vai lá e vai se ferrar, porque o Egito, para a época, seria uma grande nação como os Estados Unidos é hoje. Uma potência bélica, uma potência econômica, né? Assim era o Egito para a época. E o que acontece? Quando o José manda buscar o pai dele, que era o Jacó, e ele pega e vai, e no meio do caminho, né, o Jacó vai orar ao Senhor, buscar uma intimidade com Deus, e Deus fala assim, ó, não temas em descer ao Egito. É interessante essa palavra descer, né? E Deus falou, porque nesse lugar eu vou fazer uma grande nação de vocês. Então, o que esse texto, né, de Deus falar assim, não temas, para Jacó, eu trago para a minha vida, né? Por exemplo, ele estava indo de um país, né, de um lugar sem nada, para um país grande, né? Para um país grande. E um país já constituído, um país já com, né, economicamente desenvolvido e tal. Mas Deus fala assim, ó, ali dentro eu vou fazer de você uma grande nação. Imagina, em um lugar grande, Deus vai te fazer maior ainda, né? Um nível de grandeza maior. E porque muitos querem ir, né, para países e tal, né? Como eu fui para os Estados Unidos por 2 vezes, Deus mandou ir, Deus mandou voltar. E agora o pessoal pergunta, cara, o que tu veio fazer no Brasil, cara? Aqui tá ruim, não sei o quê. Mas eu sempre disse, né, que não é o lugar que te abençoa, mas é a mão de Deus. É onde Deus manda você estar. Esse é o lugar que Deus manda você estar, ali Ele vai ter a provisão para você, né? Então, e muitas vezes Deus te chama de um lugar pequeno, num lugar, né, que você aparentemente não vê a solução, e aparece uma solução grande, né, como apareceu para o Egito, e Deus fala assim, ó, não tenha medo. É grande, você vai ter lá desafios, tal, mas eu estou com você. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu sou Deus do teu pai. Olha só que legal. Eu sou Deus que teu pai andou. Olha o exemplo da vida do teu pai, Isaac. Olha a vida do exemplo do teu pai, Jacó, Abraão. E agora eu estou contigo, Jacó. Então, esse não temas, né, para mim, eu vejo assim, ó, como você não temer por grandes desafios, né? Muitas vezes você está numa situação que aparentemente não está vendo nenhuma solução, né? É seca para lá, seca para lá, para cá, fome. Geralmente, onde tem fome, você tem que buscar a sobrevivência, né? Nesses casos de Abraão, de Isaac e de Jacó, todos eles se motivaram por sobrevivência, porque houve fome. Então, a fome, ela gera em nós um despertar para algo. A fome pode ser uma fome, né, por espiritual, a fome por econômica, e a fome realmente de satisfazer o corpo, né? Então a gente busca, porque isso é a sobrevivência. Então uma pessoa sem um projeto, uma pessoa sem um propósito, ela está sem comer, ela está sem fome. E às vezes Deus gera essa escassez para que a gente possa gerar essa fome em nós
E ele fala assim, ó, vai buscar agora a solução, o mantimento para essa fome em tal lugar, ou nesse projeto, ou naquilo, né? Então Deus sempre quer nos levar a gente esticar mais a nossa fé e abrir nosso conhecimento, abrir a nossa estrutura, né? Quebrar a estrutura muitas vezes até construída de uma maneira religiosa. E às vezes a gente acha tudo dentro do mundinho religioso, né? E Deus é o Deus Criador dos céus e da terra, de todo o universo. E você e eu, nós somos feitos à imagem e semelhança dele. E o mais importante também é que você é único na terra. Não vai ter igual você, nunca mais alguém. Nunca mais alguém igual você vai existir. Você é único. Então Deus não errou quando te colocou na terra. Você não foi um acaso. Estourou a camisinha. Ou como que é? A tabelinha, falhou a tabelinha. Não existe falha. Deus, ele quis você, sonhou com você e você nasceu. Então ele te fala assim, não temas, porque eu quis que você nascesse. E o meu plano para você é plano de prosperidade, de paz, de alegria, porque ele é o Criador de todas as coisas. E a Bíblia fala que Deus, diante de Deus, há prazer, há alegria, há gozo, né? Lá em Apocalipse fala que quando João chegou no céu havia gozo, né? Imagina gozo, você está pensando mesmo, um orgasmo da alegria, entendeu? É você se alegrar de uma maneira assim que entra em êxtase. Esse é o ambiente onde Deus mora. Só que Deus quer que você traga esse ambiente para a terra, beleza? Então, o não temas de hoje fica aqui para, se Deus de repente na tua vida tá tendo alguma escassez, alguma fome, você está inquieto, alguma coisa no teu ser não está legal, e Deus está te mandando você fazer alguma coisa, ir para algum lugar, sair para outro lugar, um lugar maior, ou uma profissão maior, ou um cargo maior, ou uma coisa que você não fez ainda, Ele é contigo. Ele fala assim, não temas, porque assim como eu fui com Abraão, Isaac, Jacó, fui com Davi, eu sou contigo. Você nasceu para um propósito, beleza? Que você possa ser abençoado com essa palavra, né? Simples, mas é de coração. E Deus me acordou de madrugada para falar sobre medo, né? E eu tenho lutado porque o inimigo não quer que eu fale sobre isso, porque isso desmascara ele. Porque no reino de Deus não há medo, mas há alegria, gozo, paz, né? Prosperidade. Então, fica aqui essa palavra de hoje e compartilhe com mais alguém. Compartilhe com mais alguém, né? Indique para alguma pessoa assistir, curta aí o canal, se inscreva, faça essa parte aí mais burocrática, mas ajude a gente a transmitir a palavra, né, para as pessoas que precisam ouvir sobre o medo, né? Deus, ele quer que a gente rompa sobre o medo. Deus está conosco. Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Em você habita, se você já entregou sua vida para Jesus, né, o Espírito Santo de Deus, ele veio habitar em você. E você é a imagem e semelhança dele também. Porque quando Deus disse assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele falou, ou façamos, é plural, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele também te gerou a imagem dele, né? Você também carrega algo dele, você carrega algo que é dele em você, entendeu? Você não é um CPF qualquer, você não é mais um na terra qualquer. Você é feito à imagem e semelhança do Deus Altíssimo, Criador, aquele que conta todas as estrelas e pelo seu nome nenhuma falta na contagem dele. Maravilha, né? Tá lá em Isaías 40, a partir do versículo 12, se não me engano, né? O Deus que pesa as montanhas do Himalaia, a cordilheira dos Andes, ele pesa em balança de precisão. Ele põe os oceanos na concha da sua mão. E lá no final do texto ele fala assim, ó, e tu, ó bichinho de Jacó, o filhinho de Jacó, por que você diz assim, o Senhor não está me vendo, o Senhor não está olhando para mim? Não, ele fala que ele está contigo, beleza? Grande abraço e Deus te abençoe, tá? Quer dizer, isso é até meio redundante falar Deus te abençoe, sabia? Porque se você for olhar lá
na Escritura, a Bíblia diz que Deus já nos abençoou. Então eu vou mudar. Não vou dizer Deus te abençoe. Se aposse daquilo que é teu. Receba a bênção que já é tua. Deus já te deu. Ele não vai te abençoar mais. Ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Isso é uma renovação na mente. Entendeu? Eu estou desaprendendo algumas coisas. Então falar Deus te abençoe, eu já estou evitando falar. Não. Receba a tua bênção que já está em você. Deus já te abençoou. É teu. Apenas creia, é pela fé. Fica com Deus. Shalom.